Emerson Júnior, lá de Maceió, que bela cidade de Maceió. Emerson, e as novidades aí, jogadores? Vai ser uma filial do CSA aqui no Vasco, Emerson? Bom dia. Já pensou, cara? Um abraço pra você, Xará, um abraço pro nosso Flávio. É o que tá se comentando aqui, né? Pô, o Vasco vai pegar os jogadores do CSA tudinho. Veja só, a situação do Yuri aqui no CSA já está definida, né? Porque no último dia 6 de dezembro aconteceu a eleição para presidente executivo, né? O Rafael Tenório, após 6 anos, saiu da presidência e elegeu o sucessor, que era o vice-geral dele, o Omar Coelho, que é um advogado muito conceituado aqui na cidade. Só que ele já está deixando a marca dele. Por exemplo, ele negou essa questão agora de renovação, né? Primeiro foi o goleiro Thiago Rodrigues, que é um jogador até muito querido pela torcida. O Thiago Rodrigues, ele teve excelentes números agarrando pelo CSA. Ele era quase que um amuleto, né? Ele, quando estava suspenso ou entregue ao departamento médico, isso aconteceu muito. Aí o CSA perdia. Um negócio impressionante. Quando ele não estava jogando, o CSA perdia o jogo. E ele foi muito para o departamento médico. Ele teve, até o final da temporada, jogou com a máscara, que ainda foi na Copa Nordeste, no Castelão contra o Ceará. Houve um choque, se não me falha a memória, com o Mendonça. E aí ele jogou o resto da temporada com máscara, machucou o ombro, machucou a panturrilha. É um homem meio que de vidro, né? Então ele foi muito para o departamento médico. O CSA tentou renovar a contratação desse jogador, negociou com o empresário irmão dele, a pedida foi muito alta, foi um negócio absurdo. Um negócio que não se paga aqui para um centroavante goleador. E aí o CSA ainda fez uma investida, deu ultimato, já é característica dessa nova direção, não fechou o negócio, publicou a nota oficial encerrando a negociação. Porque estanca qualquer tipo de boato e até prejudicou, né? Porque eu tive a informação que o jogador estava negociando com o Guarani. Quando o Guarani tomou conhecimento que o CSA tirou o time de campo, aí você baixa a oferta, né? E aí ele também acabou não fechando com o Guarani. E outra situação muito semelhante foi do Yuri Lara, a gente chama ele de Yuri Lara para diferenciar do Yuri Castilho, que é um volante com sua segunda passagem pelo CSA. Ele fez parte do time que subiu com o CSA para a Série A em 2018. E ele fez uma grande competição à época. E aí ele era jogador do Bahia, o Bahia, após a Série B, levou ele de volta para Salvador, ele machucou. Passou a temporada 19 praticamente no estaleiro, entrega ao departamento médico. E aí terminou o contrato com o Bahia não renovou, e aí ele jogou no Oeste, na Série B no ano passado, apagadíssimo. Salvo engano, foi na Ferroviária que ele disputou o Paulista nesse ano, apagadíssimo. E aí, em meio ali à Série B, eu acho que 12ª rodada, 13ª, o dirigente que comandou o CSA, o departamento de futebol, em 2018, voltou numa passagem meteórica e trouxe o Yuri novamente. E aí ele fez uma grande competição. Ele fez na Série B, esse ano de 2021, muito mais do que ele fez em 2018. E aí o torcedor, quando o CSA encerrou a negociação, na rede social, vou até abrir o post do Bastardo, já pra galera xingar, estão chamando ele de Judas. Ele ontem se despediu, porque o CSA também botou, encerrada a negociação com o Yuri. Ele ganhava aqui aproximadamente 30 mil, pediu 80 para renovar, que não se paga isso no volante. E aí eu tomei conhecimento que o CSA chegou até na casa dos 60, mas não houve acordo. Muito principalmente por conta da proposta do Vasco. E aí ele publicou na rede social dele, hoje pela manhã, aliás, ontem à noite, informando, agradecendo o CSA e tal, dizendo que em 2018 ele saiu, não por vontade dele, que o Bahia pediu ele novamente, dessa vez ele estava saindo por vontade dele. E aí eu também mandei até para vocês uma foto dele com a camisa do Vasco, ele bem jovem, sim, mostrando que ele é um torcedor vascaíno. Ele me disse aqui, cara, ele me falou aqui no canal, ele me disse, a gente botou, eu perguntei, a tua família é vascaína mesmo? Ele falou todo mundo, ele confirmou. E aquela foto que você mandou hoje de manhã, eu mandei pro empresário dele agora, o Antônio Garrido, e o Garrido me disse, não, é o Yuri mesmo. O Garrido já tá naquela de... Quando eu falei ontem, ele perguntou de onde você fala. Eu falei, nós somos do Atenção Vascaínos, canal que cobre o Vasco, somos mais de 160 mil assinantes. Ele falou, pô, que legal, vamos precisar muito de vocês. Quer dizer, precisar muito de vocês é porque o negócio já tá fechado, né? O negócio já tá resolvido, né? E aí uma particularidade, o técnico do CSA, o Moza, ele via de regra faz isso. No ano passado, que ele também comandou o CSA na Série B, ele pegou o Iago, não sei se vocês vão lembrar, é um volante que está na Ponte Preta. Sim. Fez uma Série B esse ano apagadíssima, banco de reservas, entrava muito pouco. Mas aqui, com o Moza, ele jogava primeiro volante, segundo volante, mesma coisa do Yuri. Era um do Atlético? Era um do Atlético? Do Atlético Mineiro, exato. Do Atlético Mineiro, deu outra característica pro cara. Porra, ele jogou bem pra caceta no passado, pisava bom jogador. marcava gol.
era um elemento surpresa e tal. E esse ano, o Moza fez a mesma coisa com o Yuri. Inclusive, quando o Moza voltou, quando ele voltou, o Yuri já estava. E eu até pensei, acho que até falei na emissora de rádio, bicho, o Yuri vai ter muita dificuldade para jogar com o Moza. Por quê? Porque o Yuri era um volante, o apelido dele aqui é Yuri Pitbull. Porque é aquele volante leão de chácara, para jogar ali na frente do zagueiro, sabe? Carregador do piano. Mal passava do meio campo. Pô, com o Moza, ele virou elemento surpresa, fez gol, dava passe, assistência, pisava direto na área, caía pelo lado direito, jogou improvisado na lateral direita. Então o Moza, no Yuri, transformou ele em outro jogador. Não que ele fosse ruim, pelo contrário. No CSA, ele foi bem demais em 2018. Eu queria te fazer uma pergunta, Emerson. Porque essa é a dúvida. Porque parece que ele só joga bem no CSA. Porque ele foi pro Japão, não foi bem, no Bahia ele não jogou bem. O que acontece com o Yuri? Pois é, não sei. E isso que o torcedor tá chamando ele de ingrato, de Judas e tal, justamente por isso. Mas, ó, só joga no CSA, vai sair daqui e não vai jogar bola. Enfim, e aí tem essa identidade. Era um jogador muito querido pela torcida, por isso que ficou essa mágoa aí por parte do torcedor. Mas ele saiu. Quando o CSA emitiu a nota dizendo que tinha encerrado a negociação, o presidente, o Omar Coelho, foi entrevistado aqui por uma emissora. Por isso que vocês, não sei se vocês viram, surgiu um boato ontem, e o Yuri vai pro Vasco ou vai pro Grêmio? Vocês viram isso até uma página lá do algumas Grêmio. Pessoas já estão falando sobre isso. Mas até para esclarecer, ali foi o presidente, ele citou como exemplo, entendeu? Isso é uma negociação. Eu não sei se ele vai pro Vasco, se ele vai pro Grêmio. Ele citou o Grêmio, como ele poderia ter citado o Flamengo. Né? Não sei se ele vai pro Vasco, se ele vai pro Grêmio, então a galera pegou aquele trecho e colocou. Mas pelo que. O detalhe, Emerson, o detalhe é que o Vasco está contratando um jogador que o Vasco não tem. Eu acho que desde 2017, quando o Vasco tinha aquele horroroso daquele Jean, né, que eu achava aquele jogador horroroso. Tinha o Wellington, né? O Wellington que agora está no Fluminense. Mas o Wellington ainda sabe jogar. O Wellington ainda não é um craque, eu não gosto aí, também. Olha o Yuri aí. Essa foto. Essa então, foto. Detalhe, Flávio. Aliás, só um detalhe rápido. Essa foto é com a camisa do Vasco, campeão da Copa do Brasil. E se o Vasco, por exemplo, contratar o Diego Souza, imagina o Yuri jogar com o Diego Souza. Não, e eu perguntei a ele aqui, Antônio Garrido, bom dia. Esse é o Yuri mais novo? Ele, bom dia, isso. Ele sim. Eu falei, poxa, muito novo, isso tem quanto tempo? E ele disse, quanto tempo, não sei, mas muito tempo. Ele veio do Olaria para o Bahia ainda no Sub-20. E isso foi antes. Então, o próprio empresário do jogador confirma que esse é o Yuri guri, o Yuri menininho, né? Bem... E é legal, cara. Eu acho legal quando o jogador assume. Eu acho que não tem essa coisa. Mesmo que ele jogasse no Flamengo, não tem nada a ver. Se o cara tem capacidade profissional de jogar independente do clube, tem grandes problemas, grandes preocupações, não. Agora, a situação do Yuri, que foi uma notícia que a gente deu aqui, porque a gente informou que o nome do Yuri estava em cima da mesa do Carlos Brasil. Tá? Nós temos essa informação aqui. E é uma situação que deve ser resolvida até mais ou menos amanhã, mais tardar segunda-feira. E quando você quiser, eu posso falar sobre o Thiago Rodrigues, porque hoje pela manhã foi acordado pelo Benjamin Rodrigues, irmão do Thiago. Ele está fora do Brasil. O Benjamin ele mora na Suécia e ele me ligou na madrugada. Eu acabei de falar com ele. Logo mais no News a gente vai trazer a palavra do Benjamin. A situação é a seguinte: ele tem uma proposta de um grande clube do Rio de Janeiro. E eu, modéstia à parte, assim, por ter um pouquinho de estrada, falei para ele, amigo, desculpe, mas o Thiago não vai pro Flamengo, não vai pro Fluminense, ou é Vasco ou Botafogo. O Botafogo, a princípio, também está buscando um goleiro, mas não seria o Thiago. Outros nomes estão sendo ventilados. Mas me parece que o Vasco é o único grande clube do Rio de Janeiro. Vamos nos encontrar aqui para tomar um café. Ele falou, poxa, vai ser um prazer. Então, eu acho que a situação do Thiago Rodrigues também depende muito de detalhes. A informação que eu tive ontem de Campinas, do Lucas Roçafa, é porque o Guarani também estava no bolo. O Guarani também tinha interesse nesse goleiro. O que acontece? O Guarani fez uma proposta pelo jogador e ele fez uma proposta muito alta. Coisa de 150 pau a princípio. Porque ele realmente quer vir para o Rio de Janeiro. Porque, apesar de tudo, apesar de todas as broncas e confusões, o Vasco é uma baita vitrine ainda. É uma vitrine. O Vasco vai não pagar é isso, Flávio? Desculpa interromper. Não, vai pagar isso? não. A princípio, ele vai vir por menos para o Vasco. Ele vai vir por menos. Na verdade, fez aquela proposta do tipo, tá querendo? Pô, faz aquela proposta. O empresário faz muito isso. Faz aquela
O problema é aquela história. Pô, a gente tem que declarar guerra aos Estados Unidos para ver se os Estados Unidos ganham aqui e melhora o Brasil. Já ouvi uma brincadeira dessa. Aí alguém diz assim, o problema é se o Brasil ganhar a guerra, né? Aí que nós estamos fritos. É a mesma coisa. Porra, faz lá a proposta pro Guarani, vai lá, vê se eles pagam. E se o Guarani diz, paga os 150, aí não tem jeito. Mas como sabiam que o Guarani não ia pagar esse valor, ele está vindo para o Rio de Janeiro para resolver a situação com o Vasco da Gama. É um jogador que tem ótimas características, como disse o Emerson, boa elasticidade, ágil, muito bom com os pés, tem uma característica muito hoje particular aos goleiros, que é essa questão dos pés, e eu estou sentindo que realmente o Thiago vai ser mais um desse pacotão azulino. Assim como o Yuri Castilho, eu falei ontem, como é que o mundo é pequeno, né, gente? Eu falei ontem, eu liguei para o empresário dele, o Paulo Afonso, e o Paulo Afonso falou, cara, eu tenho muito carinho pelo Vasco, sempre tive muito contato com o Vasco. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu tive jogadores do Vasco, jogadores, inclusive, campeões. Eu falei, quem você representou? Ele falou assim, eu fui empresário do Eduardo Costa, volante campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, e o Marcel, centroavante, que começou a campanha da Copa do Brasil de 2011 e acabou indo no meio da competição para a Coreia. E aí eu falei assim... Faz um gol também naquela competição. Faz gol nas primeiras fases. Na estreia, isso. E eu virei para ele e falei assim, Paulo, eu conheço muito o Eduardo Costa, porque eu trabalhei durante muitos anos com assessoria de comunicação e uma época, inclusive, vocês devem se lembrar que o Eduardo Costa e o Tinga jogavam no Grêmio e foram convocados antes da Copa do Mundo de 2002 pelo Filipão. E o Filipão foi apedrejado. Quase mataram o Filipão. E eu trabalhava com o Eduardo Costa. Eu tinha uma relação e tenho uma relação muito próxima com o Eduardo Costa. E coloquei isso pro Paulo Afonso e falei assim, Paulo, me tira uma dúvida, cara. Porque o pai do Eduardo Costa, o Catarina, é uma figuraça. Era um cara que eu tinha mais contato que o filho. O Catarina é vivo? O pai do Eduardo Costa é vivo? Aí ele falou assim, o Catarina? Pô, tu conhece o Catarina? Eu falei, pô, conheço o Catarina. Pô, o Catarina é maravilhoso. Vem cá, meu irmão. Você tá aqui comigo, vamos conversar. Aí o cara abriu o jogo pra mim. Tô no Rio, tô no aniversário da filha do Yuri Castilho. Se vier pro Vasco vai ser muito... Se for pro Vasco vai ser muito legal. Agora tem um problema. Ele é do Portimonense. O Portimonense tem mais 1 ano e meio de contrato. O Portimonense quer fazer dinheiro com o jogador. Mas a gente pode conversar. Agora é um jogador que se valorizou muito. E tem um detalhe que o Emerson falou aí. Um elogio gigantesco ao trabalho do Moza. É mais um que elogia demais o trabalho do Moza. Falou, o Yuri Castilho transformou-se por conta do trabalho que o Moza fez com ele. Então, um cara que eu tenho muita gratidão, me disse o Paulo. Agora, é uma situação que, dependendo de propostas, a coisa vai. E hoje eu estou sentindo, como o Vasco abriu brecha aí na Folha, principalmente com o Germancano, tá com uma graninha para poder brigar mais no mercado aí em relação a clubes que não tenham tanta força. Vê o Diego Torres, que o empresário do jogador disse, a proposta do Vasco foi muito boa, foi melhor que a do CRB, mas por opção de família nós ficamos aqui. Mas ontem eu tive outra informação. O negócio do Diego Torres eu acho que vai andar mesmo, viu, Emerson? Parece que o negócio dele é para a Série A. O CRB ficou porque via CRB, o CRB faz a ponte. Se ele viesse para o Vasco, a coisa não ia andar para ser uma ponte para a Série A. Porque a repercussão no Vasco talvez seja outra e o CRB quer fazer dinheiro. Então eu acho que essa situação do Diego Torres vai andar para a Série A. Só um parêntese. Mas o Vasco hoje prova que está com um pouquinho mais de dinheiro do que os outros no mercado da Série B para contratar. E eu estou vendo muita gente aqui no chat, pô, mas tá pensando em jogador de Série B? Gente, tem que ser. Por isso o Vasco não subiu. A gente vai ficar pensando só em jogador de Série A, eu acho que não é muito o caminho, não. Ô, Flávio, até para liberar o Emerson Júnior, que me pediu para liberar 10h25, tá dando 10h30, rapidinho, Emerson. Queria que você falasse também de um jogador que muitos torcedores do Vasco aqui elogiaram bastante também do CSA, o zagueiro Lucão. Existe alguma possibilidade? É um jogador que tem contrato com o CSA? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador. Não teve nenhuma situação em relação ao Vasco, é apenas para você elucidar o torcedor a situação do zagueiro Lucão. Aí, pessoal, Xará, ainda só para completar essa questão do Yuri Lara e do Yuri Castilho, a grande dúvida é, o Flávio foi perfeito aí, o empresário falou e é verdade, depois da chegada do Moza, os caras subiram de produção, né? Quando tava o Ney Franco, o CSA estava capenga ali, 12º, 13º colocado, os jogadores abaixo, performance baixa, quando ele chegou ele melhorou todo mundo, por isso que os jogadores têm muita gratidão ao trabalho do Moza. Com relação ao Lucão, olha, o CSA ainda informa que segue negociando com o jogador, mas segundo o empresário do atleta, ele está buscando proposta do exterior. Houve uma informação aqui em Maceió que teria pintado uma proposta de um time do México.
Eu tenho a impressão que isso não foi concretizado. Inclusive, eu perguntando ontem ao departamento de futebol do CSA, num grau de escala, porque o CSA ainda está tentando, de alguma maneira, renovar o contrato do Della Torre, que marcou 24 gols na temporada. Só que no grau de escala, qual que está mais difícil renovar? É o Della Torre ou o Lucão? Vai falar, é o Lucão. O empresário está insistindo em ter proposta internacional, deve estar oferecendo ele para o mundo e fundo, enfim. Né? Então está essa situação. Ou ainda, partindo do princípio que a direção do CSL tem encerrado a negociação e tem publicado isso, para deixar muito bem claro, não fez ainda com o Lucão. Então, indica que ainda está negociando. Perfeito. Valeu, Emerson Júnior, obrigado. E com certeza a gente vai selecionar bastante hoje para trabalhar. Bonito de camisa, hein? Tá bonito de camisa, hein, meu camarada? Ô, Flávio, fica aguardando os áudios, hein? Pô, vou te mandar. Sucesso absoluto. Eu quero colocar na emissora de rádio aqui, pô. Deixa comigo, fica tranquilo. Sucesso total, amigo. Ó! Pra terminar, eu vou até imitar. Obrigado. Tchau, meu amigo.